Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à palestra Como Curar as Feridas Emocionais da Infância. Um tema muito profundo para a gente falar hoje aqui. Meu nome é Cadu, né? Uma breve apresentação minha. Eu trabalho com desenvolvimento de habilidades comportamentais. Sou sócio do Clube do Insight, que é uma empresa que desenvolve essas soft skills em empresas, principalmente. Também sou sócio da Insane, que é uma agência de estratégia de comunicação. E eu trabalho, né, com esse desenvolvimento de habilidades comportamentais não só dentro desse universo empresarial, mas também como voluntário num projeto social chamado Rizoma. Esse projeto ele começou dentro de uma comunidade no Capão Redondo, que fica em São Paulo, na cidade de São Paulo, mas também expandiu já para o Rio de Janeiro e Belo Horizonte. É um projeto social lindo, maravilhoso. Já começo já divulgando esse projeto para que você conheça. No Instagram tá projeto.rizoma. Até no meu perfil do Instagram eu vou compartilhar ele aqui. Tem lá a marcação na minha bio, né, qual que é esse projeto, mas o que eu falo é que por mais que eu tenha especialização em inteligência emocional, pós-graduação em neurociência e comportamento, eu costumo falar que o que eu venho aprendendo mesmo é na prática, não só dentro desse universo empresarial, mas principalmente dentro de comunidades, atuando com educação socioemocional ali, com crianças e adolescentes em ambientes vulneráveis, né, ambientes hostis que necessitam muito desse desenvolvimento nosso, né, comportamental. É claro que não só nesses universos, né, independente da classe social, enfim, do local que você está, né, no nosso gigante Brasil, no nosso mundo, enfim, independente de onde você estiver assistindo, é muito necessário, né, cada vez mais esse desenvolver de habilidades comportamentais. É algo que dentro do mundo das empresas, por exemplo, só jogando um dado para ter noção, 90% das demissões, isso é um dado de 2018, 90% das demissões são por problemas de comportamento. Então se faz cada vez mais necessário, né, a gente trabalhar não só as habilidades técnicas, mas desenvolver o comportamental. E eu busco isso já há vários anos, né, na verdade invisto bastante nisso e aplico isso na ponta, né, com esse trabalho no Clube do Insight e principalmente nesses trabalhos sociais, né, que eu venho fazendo. E para mim é uma honra estar aqui falando com vocês, né, bastante gente se inscreveu nessa palestra, fiquei muito feliz por isso. E eu tô aqui para abrir meu coração dentro de tudo que eu estudei dentro desse universo. E eu acho que vai ser uma coisa bem legal a gente não só trabalhar o conteúdo mais técnico, né, mas principalmente se entregar, né, nesse processo hoje, nessa palestra que vai ser muito de autoconhecimento. Já peço para que você não se assuste caso algum gato pule aqui atrás, se algum cachorro late no vizinho aqui. Eu tô aqui de casa, né, obviamente. Coloquei uma camisa para ficar mais bonitinho, assim, né, para tentar me apresentar um pouco melhor. Mas eu tô aqui de casa, é claro, né, acho que vocês também e é comum esses barulhos, enfim, e animais aqui. Então só peço para que você não se assuste com isso, tá? Eu vou ficar olhando em alguns momentos para cá porque tá meu computador aqui e eu vou trocar slides daqui da palestra. Inclusive, esses slides eu vou enviar para vocês no grupo de WhatsApp, né? Você que se inscreveu na palestra, entrou no grupo, eu vou mandar em PDF a apresentação. Eu deixei o máximo de conteúdos, né, texto em slides, justamente para que você revisite, né? Como é uma palestra, geralmente é uma coisa mais rápido e não dá, obviamente, para a gente se aprofundar absurdamente em todas as feridas emocionais. Mas eu quero muito que você tenha esse documento, né, para que você estude depois, enfim, para que você pratique esse autoconhecimento nesse estudo e traga para a sua realidade. Então, até antes de começar no nosso tema principal, eu queria até falar que no final dessa palestra eu vou trazer uma revelação que vai ser bem importante e bem interessante, acredito eu, para vocês. E aí eu peço para que você assista até o final, porque vai ter dinâmica aqui no meio também, né? Por mais que eu estou aqui nesse monólogo, a ideia é que você consiga realmente
absorver esse conteúdo até com uma dinâmica que eu vou propor aí no final. Fechou? Então vamos lá, gente. Palestra Como curar as feridas emocionais da infância. Eu queria já começar falando que as feridas emocionais que tivemos na infância, elas influenciam fortemente no nosso comportamento da vida adulta. Acredito que todo mundo que está assistindo tenha motivos particulares, né, por ter se inscrito aqui nessa palestra, mas se a gente juntar todos esses motivos, a gente quer nada mais e nada menos do que ser um pouco melhor, ter um comportamento na vida adulta um pouco melhor, enfim, conseguir absorver mais conteúdo para curar traumas, curar feridas, curar coisas que nos incomodam no dia a dia. Se a gente tivesse ferida que não incomodasse nosso comportamento, a gente deixaria quieto. Até porque ferida emocional a gente não dá a devida importância que deveria, assim como as feridas físicas. Uma ferida física, por exemplo, um corte que você tem no braço, você vai imediatamente no hospital curar. Mas a ferida emocional, primeiro, que é muito já difícil você conseguir entender, né, que existe, identificar e reconhecer em você, né, para que você consiga curá-la. Então, é muito importante que você aprofunde nesse tema, né, cada vez mais e busque isso pensando no seu comportamento, que é o nosso principal motivo que a gente está aqui. Melhorar o nosso comportamento agora nessa fase adulta. É claro que eu não sei a idade de cada um que está aqui, né? Mas eu imagino que todo mundo que já passou, pelo menos da fase da adolescência, tem um pouco mais de consciência sobre essa situação e possivelmente deve ter se inscrito aqui, né? Por conta dessa consciência um pouco mais aflorada sobre esse tema. E é um tema que começou a ser desenvolvido nas escolas agora, aqui no Brasil, né, o socioemocional, é algo que eu venho fazendo, né, como eu comentei já, num projeto social, né, nas empresas, e é muito importante. E tem sido algo muito, não só intenso e profundo, mas algo que realmente tem trazido resultados na prática, no comportamento. Eu tenho visto em várias empresas e pessoas e crianças e adolescentes uma mudança comportamental muito grande quando você se conecta realmente com esse lado emocional. Então, as feridas emocionais que tivemos na infância, elas influenciam fortemente, né, no comportamento adulto. E as feridas emocionais, elas surgem de interpretações que temos das atitudes dos nossos pais ou de quem exerceu esse papel. O que seria a interpretação das atitudes? Como a gente, né, nesse desenvolver, na fase inicial aí da infância, como a gente ainda está absorvendo, né, enfim, formando o nosso cérebro, absorvendo uma série de informações, né, num momento muito importante da nossa fase, da nossa espécie, nesse início, como a gente está nessa absorção muito, muito intensa, a gente tem uma noção de realidade também um pouco, né, diferente do que é a nossa noção de realidade hoje. Como eu falei de consciência, né, a nossa consciência na fase, né, quando bebê, por exemplo, é bem diferente da consciência quando a gente tem, né, nessa fase adulta. A gente vai passando por vários processos nesse desenvolver, né? E nesse desenvolver, praticamente nessa fase inicial, né, nos primeiros anos, é praticamente como se a gente fosse o centro do universo e os nossos pais, né, as pessoas que estavam ali, né, e acabam garantindo a nossa sobrevivência, né, por ser um ser totalmente dependente para alimentação, para uma série de coisas, a gente se sente como fosse o centro do universo e essas figuras, mãe e pai, acabam sendo, né, as pessoas que precisam cuidar de nós e que a gente depende totalmente dessas pessoas. Então são pessoas que a gente coloca numa posição onde a gente, enquanto centro de universo, a gente acaba interpretando diversos tipos de atitude como se fosse um descaso com nós, centro do universo que está ali. Por exemplo, eu vou falar isso dentro das feridas, né? Mas dando um exemplo mais prático.
Quando um pai ou uma mãe deixa um bebê no berço, né, dentro do quarto desse bebê, e sai e fecha a porta. Essa atitude, por exemplo, não foi um abandono. Mas, para aquele bebê, dentro da realidade daquele bebê, aquilo pode ser interpretado como um abandono. Né? Aquela atitude, o simples fato de deixar no berço e sair, pode ser uma interpretação de abandono. Né? Fui abandonado. Porque ela não sabe realmente, né? Não tem essa noção de realidade. Então a gente tem feridas emocionais até por questões e atitudes dos pais que não tiveram realmente intenção de fazer aquela ferida. É claro que tem seres humanos e seres humanos, né? Tem seres humanos que realmente aplicam uma negligência extrema com seus filhos, né? De uma forma desequilibrada, mas tem, né, os pais que desempenham um papel legal de educação. Só que atitudes diversas podem ser interpretadas de uma forma como uma ferida, né? Traz uma ferida para esse ser, e essa ferida, se ela não for identificada e ressignificada, ela realmente não consegue ser curada e acaba influenciando diretamente no comportamento. Então, as feridas emocionais, elas surgem dessas interpretações que temos das atitudes dos nossos pais. E nós somos assim por uma forte influência de quem exerceu ou não esses papéis de mãe e pai. É uma influência muito grande. Tem até um comercial que eu acho bem interessante, um comercial antigo, eu não sei se você já viu, mas eu vou passar aqui só para você, né, eu acho que é uma boa forma de tangibilizar, de mostrar como que a gente não só é influenciado fortemente por essa figura de mãe e pai, como eu falei, né, por conta dessa realidade diferente, né, desse desenvolvimento, dessa noção e dessa consciência diferente. Não só isso, né, não só essa influência acontece, como também a gente acaba sendo meio que um reflexo, né, de quem são essas pessoas, de como elas agiram. Então eu vou mostrar esse comercial aqui só para dar uma quebra e você ver, né, para quem nunca viu, né, um comercial bem interessante, que mostra essa reação das crianças imitando os pais e como isso é muito perigoso, né, dependendo das atitudes desses pais. Dê uma olhada e já já eu volto aqui. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Is that what you think? No, better not. Se você não tinha visto ainda esse comercial, é bem interessante, né? Ele representa bem, assim, como a gente, enquanto criança, acaba imitando os nossos pais. E eu falei, né, não só esse comportamento acaba sendo um reflexo, né, por conta de tudo que a gente vem aprendendo com essas figuras, né, com esses responsáveis que garantem a nossa sobrevivência nesses primeiros anos, como também a negligência extrema, ela afeta diretamente na formação do nosso próprio cérebro. No nosso órgão mesmo cerebral, né, o órgão ele muda. Até dá uma olhada nessa figura, que é uma comparação do cérebro de crianças de 3 anos. Até essa figura aí, ele é um post do meu Instagram, né? Se você perceber aqui do lado, no slide, né, no canto esquerdo, lá de baixo, tem o meu perfil do Instagram. Se você quiser, tem a fonte, né, inclusive, tem na descrição desse post, tem todos os dados, enfim. Mas é gritante a diferença que acontece de desenvolvimento do tamanho do cérebro para uma criança considerada normal, ou seja, uma criança que ela teve um cuidado assim comum, né, que
deveria ser comum, né, na maioria das crianças, e outra que foi extremamente negligenciada por maus tratos, né, por abusos, né, isso nos primeiros anos, e como o cérebro ele foi realmente crescendo de uma forma diferente. O cérebro ele cresce de uma forma diferente e é claro que isso afeta totalmente na nossa forma de aprender, na nossa forma de se comportar, né? Tanto que tem vários estudos da neurociência que comprovam que adultos violentos, né, geralmente tiveram esses maltratos, né? Então, um maltrato na infância, né, muitas feridas emocionais na infância, muita negligência na infância, ela bem provável, né, e cresce muito essa porcentagem de se transformar essas crianças em adultos extremamente violentos e que continuam aplicando isso. Vira uma bola de neve, né? Eu acho que é isso que me incomoda e que acabou me levando para esse mundo do comportamento. Porque se a gente não realmente não ajuda, né, crianças que estão em ambientes mais vulneráveis e outros que também não estão, mas se a gente realmente não aplica esse trabalho socioemocional, esse estudo, essa inteligência, né, emocional para essas crianças desde pequeno, se a gente não investe nisso nas crianças, a gente realmente não pode causar, né, um desenvolvimento cerebral que foi mais atrasado de uma criança que teve um cuidado, né, diferente, e esse desenvolvimento cerebral acarreta num mundo mais violento. A gente só tem crescendo no nosso país índice de violência, é claro, a gente está no meio de uma pandemia, está no meio de um caos ainda, já estava um caos de saúde mental, de ansiedade, depressão, suicídio, com pandemia pior ainda, e isso é claro que também acaba gerando um trauma, né, querendo ou não, mesmo em nós adultos, né, acaba trazendo um estresse grande que pode gerar um estresse pós-traumático depois, né, meses demais se passaram, a gente está aqui nesse momento difícil, né, que a gente vive, mas a gente precisa identificar também não só o que vem acontecendo no agora, mas o que aconteceu na nossa infância, para que a gente consiga, né, se desenvolver de uma outra forma, né, e se comportar de uma outra forma agora. É claro que eu falo de inteligência emocional, enfim, cito muito Daniel Goleman, que é o autor desse livro aqui, que foi o primeiro assim, que desdobrou esses estudos, né, um livro que surgiu em 95, é bem recente, se for ver, né, esse estudo de inteligência emocional e como esse estudo, né, trouxe uma série de informações importantes e como nem Daniel Goleman é o especialista em inteligência emocional, né, por ser algo que precisa ser trabalhado eternamente, né, até o nosso fim do nosso ciclo aqui, da nossa vida, a gente precisa se desenvolver. Então é algo que eu venho me desenvolvendo também, aplicando. E quanto mais eu vou falando também, mais eu vou trabalhando isso em mim. E para curar, então, as feridas emocionais, que é o nosso tema aqui da palestra hoje, a gente precisa, primeiro, conhecer, né, as feridas emocionais, conhecê-las. Segundo, reconhecê-las. Né, o reconhecer exige uma aceitação. Então, identificar as feridas emocionais em mim, né, não só saber que existe, mas identificar em mim e aceitar isso, porque ela faz parte, né? Não tem como eu romper esse ciclo, né, da criação da ferida, porque ela já existe. Então, como que eu reconheço e aceito que ela é uma parte importante de mim? E terceiro ponto é ressignificá-las, né? Como que a gente dá um novo significado para as feridas emocionais? Esse é o ponto que eu quero chegar aqui. Eu vou trazer uma dinâmica muito importante e uma revelação, né, uma divulgação de algo que vai ser muito importante também no final dessa palestra, para essa tal da ressignificação, tá? Então, dá um novo significado para as feridas. E é claro, né, para dar um novo significado para as feridas, vamos entender quais são essas principais feridas emocionais. Eu separei 6 das principais. Tem 5 que são trabalhadas num livro, né, que chama 5 feridas emocionais, inclusive. Mas eu acrescentei mais uma, né, dentro de um estudo, né, que eu tive nessa especialização de inteligência emocional, que ela faz muito parte também das gerações atuais, né? Quais são essas 6, então, principais feridas emocionais? A primeira, abandono.
rejeição, humilhação, traição, injustiça e superproteção. Eu quero abrir aqui slides de cada uma dessas feridas. Vai ser importante você conhecer um pouquinho de cada uma, mas o principal vai ser esse trabalho que eu falei, né, dessa dinâmica e dessa divulgação que eu vou fazer no final para realmente aquilo se ressignificar e intensificar, tá? Porque, claro, né, a ferida emocional a gente criou há anos. Não vai ser da noite pro dia, não vai ser numa palestra que você vai ressignificar assim de uma vez. Então, primeiro eu quero apresentar essas 6. Eu vou abrir slide por slide com bastante texto para que você realmente entenda e absorva. E eu quero muito que você vá me ouvindo e vá entendendo, né, com esse documento que eu vou enviar para você depois. Eu quero muito que você identifique essas feridas em você. Né? Não só entenda que existe abandono, legal, mas tá, será que faz parte de mim? Olha esses conteúdos todos, né, que eu vou trazer também do livro, que vai ser interessante para identificar como que é o corpo físico, geralmente, de quem tem uma ferida emocional de abandono muito grande. Qual é a máscara que essa pessoa coloca, geralmente, para uma questão de sobrevivência, né, por conta dessa ferida. Tem vários comportamentos que eu vou trazer aqui e eu quero muito que você associe em você, tá? Vamos tentar absorver um conteúdo legal, técnico, por meio de estudos, mas é importante você trazer isso para a sua realidade. Fechou? Então vamos lá. Abandono. Abandono é um dos maiores medos que a gente tem na infância. Até como eu tinha falado, né? Como a gente não consegue, quando criança, entender e ter uma realidade, né, não condizente tanto com a realidade do que é hoje, essas pequenas ausências dos nossos pais acabam sendo interpretados por abandonos. É claro que tem várias formas de abandono também, né, que são realmente aplicadas, né, por adultos que estão em desequilíbrio, né? Pode ser um caso de alguém que está assistindo aqui realmente foi abandonado por algum motivo, ou algumas situações, por exemplo, separação de pais pode ser interpretado como abandono, né? Não necessariamente esses pais estão separando e abandonando a criança, né? É por uma questão do casal, obviamente, né? Só que a criança não tem esse lado racional desenvolvido. Até uma coisa importante da neurociência é que o nosso cérebro ele começa a se desenvolver de meio que de baixo para cima. A gente tem várias estruturas no nosso cérebro, né? Não é o caso aqui falar de todas as estruturas, mas a gente tem o sistema límbico, que é um sistema que, pensando no nosso cérebro, ele fica bem aqui no meio, assim, conectado com, né, do encéfalo todo conectado meio que descendo, né, conectado com todo o sistema nervoso, enfim. Esse sistema límbico, ele é o cérebro emocional, é o lado que trabalha e identifica esse lado emocional. Ele começa a surgir primeiro, tanto que ele faz parte da nossa espécie. A nossa espécie tem 300 mil anos, né, a espécie Homo sapiens, sem contar as outras espécies de humanos que já existiram, né, mas Homo sapiens, nós, estamos aqui humanos, né, há 300 mil anos, pelo que a gente sabe até agora, e esse cérebro ele foi se desenvolvendo, principalmente o lado límbico, que é esse lado emocional, e a parte de cima do cérebro é o lado racional, que a gente fala, né, que é um neocórtex. É um lado que foi sendo desenvolvido com o passar dos anos, né, foi se potencializado. E esse neocórtex, ele acaba de ser desenvolvido, né, o órgão cérebro, ele praticamente termina de ser desenvolvido, né, em nós humanos, por volta de 24, 25 anos, são os últimos estudos de neurociência, né, que trazem isso. Então imagina, né, uma criança que está com o cérebro em desenvolvimento, principalmente no lado muito emocional, ela não tem esse poder, esse dom de trazer para a razão e falar, tá, meus pais se separaram, é porque eles não estavam convivendo bem, não tinham um relacionamento. Não, a criança está se sentindo abandonada. É claro que cada caso é um caso, pessoas interpretam diferentes. Eu estou aqui falando com vocês nos primeiros minutos de palestra, né, e cada um deve ter tido uma interpretação diferente de mim, né? Se eu, por exemplo, de uma forma inconsciente, lembro alguém que você não gosta, você já não está gostando de mim por algum motivo, que você nem deve saber por ser algo mais inconsciente. Então são interpretações que a gente tem de acordo com as nossas experiências de vida, né? Então,
O abandono, ela é uma ferida que a criança desenvolve por essas atitudes que ela identifica, né, nessas figuras de mãe e pai. E essa ferida, né, do abandono, ela pode trazer atitudes desequilibradas na vida adulta. Né? Eu vou dar vários exemplos aqui e tenta trazer para a sua realidade, tá? Por exemplo, uma pessoa que ela abandona outras pessoas para não ser abandonada. Isso pensando num relacionamento amoroso, pensando, né, até numa questão de paternidade, né, de relação com filhos. Pessoas que atraem pessoas e situações para abandoná-las e confirmar sua ferida. É uma forma muito inconsciente, né, de você atrair relacionamentos e, né, terminar rápido, tentar não se prender muito, né, por uma questão que você não sabe, mas que você tem essa ferida do abandono e você não quer que a outra pessoa te abandone primeiro, então você abandona ela. Torna-se dependente emocional de outras pessoas. Age de forma ciumenta e possessiva para não correr o risco de ser abandonada. Finge ser boazinha para se sentir aceita e não ser abandonada. Se faz de vítima para manipular as pessoas, dentre outros desequilíbrios. Para complementar essa ferida, né, as 5 primeiras feridas que eu vou trazer, eu vou complementar com um conteúdo do livro, né, das 5 feridas emocionais que eu tinha comentado. É um livro bem interessante, né? Se você puder comprar esse livro, ele traz bastante insights, né? Eu me identifiquei com várias feridas ali e você vai realmente aprendendo coisas muito importantes dentro de um estudo, né, que a Lizzie fez, né, que é a autora. Mas eu vou trazer aqui um slide, né, com mais informações para aprimorar essas atitudes desequilibradas, o perfil de uma pessoa que tem a ferida do abandono muito forte. Vamos lá. A máscara, ou seja, aquilo que a pessoa coloca, né, uma postura que ela coloca para ela se proteger, né, de uma forma meio que de proteção mesmo, de ser abandonada novamente, a máscara ela chama de dependente. Então a pessoa que ela tem essa máscara do dependente, ela tem um aspecto físico mais ou menos como essa figura. Essa figura, inclusive, eu extraí desse livro, né? É um aspecto físico, né, de um corpo que ele é comprido, magro, sem tônus, pernas fracas, dorso curvado, braços parecendo compridos demais e pendendo ao longo do corpo, partes do corpo caídas ou flácidas. Os olhos dessas pessoas geralmente são grandes e tristes, um olhar repuxado. Ela tem no seu vocabulário, né, termos e palavras como ausente, sozinho, não suporto, estou sendo devorado, não largam do meu pé. São alguns dos termos, né? O caráter dessa pessoa, né, ela se coloca como uma posição de vítima, exclusivista, tem uma necessidade de presença, de atenção, de apoio e principalmente de amparo, dificuldade de fazer ou decidir alguma coisa sozinho, pede conselhos, não necessariamente para segui-los, tem uma voz geralmente mais associada à criança, dificuldade de receber um não, de aceitar uma recusa, triste, chora com facilidade, desperta compaixão, prende-se fisicamente aos outros, racional, busca independência. O maior medo dessa pessoa com a ferida de abandono é a solidão. A alimentação dela, ela tem bom apetite, ela pode desenvolver bulimia, né, esse tipo de transtorno, gosta de alimentos macios, come lentamente. Ela pode também desenvolver doenças, né, como dor nas costas, por conta desse aspecto físico, asma, bronquite, enxaqueca, hipoglicemia, agorafobia, diabetes, problema nas glândulas suprarrenais, miopia, histeria, depressão, doenças raras, doenças incuráveis. Geralmente essa ferida ela desperta, ela surge entre 1 e 3 anos de idade, com o genitor do sexo oposto, ou seja, né, eu enquanto homem, né, sexo masculino, geralmente essa ferida vem da relação com a minha mãe, né, dessa figura do feminino. Falta de alimento afetivo ou do tipo de alimento desejado.
Você vê que tem muita informação aqui, né? Pouco tempo para aprofundar mesmo, né, nessa ferida. Mas tenta trazer para a sua realidade, né, do jeito não só do aspecto físico que você tem, mas de todas essas características que eu citei. Tenta identificar se em você tem uma ferida do abandono. Em mim tem uma ferida do abandono. Eu identifiquei ela. Depois, até no final das feridas, eu até falo um pouquinho de como foi essa experiência. Mas vamos lá, vamos para a próxima aqui para a gente poder passar por todas e conhecer todas essas 6 feridas de uma forma mais intensa. Ferida da rejeição. Essa é uma das maiores dores de uma pessoa. Ela surge quando a criança não foi ou não se sentiu amada e acolhida pelos pais, ou por quem exerceu esse papel. A gravidez não planejada, tentativas de aborto, maus tratos na infância, depressão materna, pais ausentes e comparações excessivas são exemplos desse sentimento de rejeição. E isso pode, né, acarretar uma pessoa que rejeita outras pessoas para não ser rejeitada, possui timidez excessiva, é perfeccionista e se cobra demais, possui pouco amor próprio, age de forma falsa e manipuladora, faz tudo pelo outro, colocando-se em último lugar, não se sente digna de amor. O aspecto físico aí, né, a máscara que essa pessoa tem e traz esse aspecto é do escapista. O corpo ele é contraído, estreito, esguio ou fragmentado, olhos pequenos, com medo, por vezes com olheiras. O vocabulário que essa pessoa traz, né, é voltado à nulidade, nada, inexistente, sumir. Caráter, desprendimento com relação ao material, perfeccionista, intelectual, passa de fases de grande amor a fases de ódio profundo, né, uma oscilação grande. Não aceita em seu direito de existir, dificuldades sexuais, julga-se sem valor, procura a solidão, apagado, capacidade de se tornar invisível, descobre diferentes meios de fuga, devaneia com facilidade, julga-se incompreendido, dificuldade de deixar viver sua criança interior. O maior medo da pessoa que tem essa ferida de rejeição é o pânico. A alimentação, ela tem perda de apetite em virtude das emoções ou do medo, come em pequenas porções. Para a fuga, ela usa do açúcar, né, doces, álcool ou drogas. Tem uma predisposição à anorexia, a esse transtorno. Outras doenças possíveis, né, diarreia, arritmia, câncer, problemas respiratórios, alergias, vômitos, desmaios, coma, hipoglicemia, diabetes, depressão, tendência ao suicídio, psicose. Essa ferida ela desperta quando, né, da concepção até 1 ano de vida. Ela não sente o direito de existir, né, durante esse período, e ela manifesta-se com a figura do mesmo sexo, né, com uma pessoa, né, que tenha o mesmo sexo que você, né, esse gênero. Então, é outra ferida que você precisa identificar em você, né, é uma ferida que pode ter sido sim uma rejeição, como eu até comentei lá no início, né, de uma vontade de abortar, né, por N motivos da sua mãe, do seu pai, enfim, pode ter sido algo assim, pode ter sido uma rejeição também interpretada, né, por uma questão, né, de realmente uma atitude que não foi efetivamente uma rejeição ali, fielmente na prática, né. Então pode ter sido também interpretações que você teve que causou essa ferida. O importante aqui, só também um parênteses, é a gente não julgar essas figuras de pai e mãe. Né? Não cabe a nós julgamentos, né? Não cabe a nós condená-los. A gente, né, tem que aceitar essas feridas porque elas fazem parte de nós e respeitar, né, o desenvolvimento, respeitar a consciência, o comportamento que aquelas figuras de pai e mãe tinham na época desse período, né, inicial que surgem as feridas, né? Então não dá pra gente julgar porque cada pessoa é de um jeito, né? Até a pessoa que ela tem um comportamento mais desequilibrado, violento, ela também quer ter bem-estar, ela também tem os seus medos, tem seus traumas, por muitas vezes tem formações do cérebro, né, que foram comprometidas que também afetam diretamente nesse comportamento.
Então não cabe julgamento, tá? O julgamento ele só faz com que a gente não cure a ferida, só faz a gente afundar ali uma faca na nossa própria ferida, não ajudando em nada, né? Então cabe a nós, como eu falei, conhecer como a gente está fazendo agora, reconhecer como você está fazendo agora e entrar para um processo de ressignificação, que é o que a gente vai falar no final, que é o que vai ser o mais importante aqui dentro de tudo isso, tá? Então vamos lá, vamos para a próxima ferida aqui, para a gente poder conhecer todas. Humilhação. Essa ferida ela é gerada quando sentimos que os outros, especialmente né, nossos pais, nos criticam e desaprovam. Como as críticas fazem parte da educação, essa é uma ferida praticamente inevitável. Porém, há comportamentos descontrolados de pais que brigam e batem nos filhos em público, fazendo com que se sintam humilhados e expostos. E acabam virando adultos, né, que são críticos e exigentes com tudo e com todos, cobram a perfeição de si mesmos para não serem criticados, são pessimistas e vivem reclamando, têm necessidade de inferiorizar e humilhar os outros, dentre outras atitudes desequilibradas. A máscara, ela é do masoquista, o aspecto físico é desse daí, dessa ilustração, né, com corpo gordo, arredondado, estatura baixa, pescoço mais largo e inchado, tensões no pescoço, na garganta, nos maxilares e na pelvis, rosto redondo, franco, os olhos são grandes, arregalados, abertos e inocentes como o de uma criança. O vocabulário dessa pessoa é de ser digno, ser indigno, pequeno, grande. O caráter, ela sente vergonha de si mesmo e dos outros, ou um medo de causar vergonha. Não gosta de ir muito depressa. Conhece suas necessidades, mas não as escuta. Carrega muito peso nas costas. Controla-se para evitar a vergonha. Julga-se sujo, sem coração, porco ou menor que os outros. Dependente. Dá um direito de não ser livre, pois ser livre significa ilimitado. Se não tiver limites, tem medo de se exceder. Maternal, hipersensível, castiga-se julgando castigar o outro. Quer ser digno, sente nojo, vergonha no âmbito sexual, não escuta suas necessidades sexuais, compensa e se recompensa por meio da comida. O maior medo é a liberdade. Na alimentação, gosta de alimentos ricos em gordura. Bulimia pode ser desenvolvida, né? Ingere várias pequenas porções. Vergonha de comprar ou comer gulodices. Doenças possíveis: na coluna, ombros, garganta, angina, laringite, problemas respiratórios, pernas, pés, varizes, fraturas, fígado, tireoide, comichões na pele, hipoglicemia, diabetes, coração. O despertar dessa ferida é entre 1 e 3 anos de idade, com o genitor responsável por seu desenvolvimento físico, em geral a mãe. Falta de liberdade, sentir-se humilhado pelo controle desse genitor. Esse é um pouquinho, né, do que traz essa ferida de humilhação. Vamos para a próxima. Traição. Essa ferida ocorre quando uma criança se sentiu traída uma ou mais vezes por um de seus pais, principalmente quando não cumpriam suas promessas. Ou então, quando há traição no casamento dos pais e a criança acaba se sentindo traída também. Essa sensação gera um grande medo de ser traído e enganado, desenvolvendo uma série de programas emocionais destrutivos, né, como pessoas com ciúmes excessivo ou que evita, né, ter relacionamentos, falta de confiança nas pessoas e no mundo, sentimento de inveja, querendo o que é dos outros, necessidade de trair para não ser traído, dentre outros. A máscara é do controlador. Essa figura aí representa, né, o corpo que exibe força e poder. No homem, ombros mais largos que os quadris. Na mulher, quadris mais largos e fortes que os ombros. Peito estufado, barriga proeminente. O olhar é intenso e sedutor, vê tudo rapidamente. Seu vocabulário tem palavras e termos como dissociado, você entendeu? Sou capaz,
deixa que eu faço sozinho, eu já sabia, confia em mim, eu não confio nele. Caráter: julga-se responsável e forte, procura ser especial e importante, falha em cumprir seus compromissos ou promessas, mente com facilidade, manipulador, sedutor, tem muitas expectativas, humor instável, convicto de ter razão, tenta convencer o outro, impaciente, intolerante, compreende e age rapidamente, eficiente a fim de ser notado, engraçado, fechado, não mostra sua vulnerabilidade, cético, medo de trair e ser traído. O maior medo é essa dissociação, a separação, a renegação. Na alimentação tem bom apetite, come depressa, acrescenta sal e temperos em tudo, consegue se controlar quando está ocupado, mas perde o controle depois. Pode desenvolver doenças como doenças em que se perde o controle das funções do corpo, agorafobia, espasmofilia, problemas no sistema digestivo, doenças de natureza inflamatória, herpes bucal. Despertar da ferida. Entre os 2 e os 4 anos, com o genitor do sexo oposto, quebra de confiança ou expectativas não correspondidas na conexão amor-sexualidade. Manipulação. Você vê que essas feridas ela tem e traz, né, um aspecto físico até diferente, né? Então passei por todos esses, reflita, né, reforçando, reflita sobre você, sobre seu próprio corpo, sobre suas próprias feridas, tá? Próxima aqui. Ferida da injustiça. Ela surge em um ambiente no qual os pais são frios e autoritários. Geralmente, relacionam-se por meio do poder e não do amor. Isso faz com que desenvolva em uma pessoa a necessidade de vingança ou de ser justa. Essa ferida emocional pode acarretar em sentimento de impotência e inutilidade, atitudes injustas com os outros, busca por ser muito importante e querer poder para não ser mais punido por ninguém, fanatismo pela ordem e pelo perfeccionismo, incapacidade de tomar decisões com confiança, dentre outros desequilíbrios. A máscara, né, essa forma de se proteger, né, a máscara do rígido, traz em seu corpo, né, um corpo aprumado, rígido e o mais perfeito possível, proporcional, nádegas redondas, cintura marcada, movimentos tensos, maxilares cerrados, pescoço duro, empertigado. O olhar é brilhante e inquieto. Seu vocabulário tem termos como sem problema, sempre, nunca, muito bom, muito bem, muito especial, justamente, exatamente, seguramente. Concorda? Caráter perfeccionista, invejoso, isola-se do sentimento, cruza muitos braços, eficaz para ser perfeito, otimista em excesso, ativo, dinâmico, justifica-se o tempo todo, dificuldade de pedir ajuda, pode rir sem motivo para esconder a sensibilidade, tom de voz seco e severo, não admite ter problemas, duvida de suas escolhas, compara-se com o menor e o pior, dificuldade de receber, acha injusto obter menos, mas acha pior receber mais do que os outros, dificuldade de ter prazer sem se sentir culpado, não respeita seus limites, exige muito de si, controla-se, aprecia a ordem, raramente adoece, severo com seu corpo, frio, reluta em demonstrar afeto, gosta de parecer sexy. Maior medo, frieza, alimentação, prefere-se alimentos salgados a doces, gosta de tudo que é crocante, controla-se para não engordar, justifica-se e tem vergonha quando perde o controle. Doenças possíveis: estafa, dificuldade em alcançar o orgasmo na mulher, ejaculação precoce ou impotência no homem, doenças de natureza inflamatória como tendinite, bursite, artrite, etc. Torcicolo. Despertar da ferida. Entre os 4 e os 6 anos, com um genitor do mesmo sexo. Busca ser eficaz e perfeito, bloqueio da individualidade. Agora, a última dessas 6 principais feridas emocionais,
que é a superproteção. Essa ferida ela é gerada por crianças que tinham tudo o que queriam, que não tiveram limites e não ouviram não de seus pais, ou de quem exerceu esse papel. Na tentativa de dar o melhor aos filhos, alguns pais acabam cuidando excessivamente e não ensinando como lidar com as frustrações da vida. A superproteção ela pode gerar pessoas inseguras, que não se sentem capazes, dificuldades em assumir responsabilidades, pessoas controladoras que querem tudo do seu jeito, busca constante pelo prazer, fugindo de situações dolorosas, pessoas que se tornam egoístas, dificuldade de superação de perdas e frustrações, dentre outros programas emocionais. Essa última ferida, como eu tinha comentado, ela não entra dentro desse estudo das 5 principais feridas emocionais, né? Por isso que não tem como saber a máscara, não tem essas informações, né, da ilustração, de todo aquele complemento que eu trouxe. Mas a superproteção ela é muito essa bolha, né, que muitos pais fazem com uma ótima intenção, né, inclusive, mas que sim acabam prejudicando, né, o desenvolvimento desse ser. Então a gente precisa olhar para essas 6 feridas emocionais, né, com o olhar de não julgamento perante aos pais, lembrando e reforçando, eles tinham o que podiam dar, né, então não cabe a nós julgar a posição, aceitar essas feridas em nós, né, então essa é a parte do reconhecimento. Agora que você conhece, né, cada uma dessas feridas, você identificar como que você é, desde o aspecto físico, principalmente esse de caráter, comportamental, talvez até doenças que você tenha. Dá uma olhada nesse material que eu vou mandar para vocês, né? Mas agora eu quero trazer, na verdade, uma dinâmica que é o mais importante nesse bate-papo nosso, que é uma dinâmica para que você consiga identificar e consiga começar um processo de ressignificação, que é o terceiro e principal ponto nessa cura das feridas emocionais. Essa dinâmica ela é muito conhecida como dinâmica de meditação. Até um parênteses aqui, meditação não tem nada a ver com religião, tá? Tem várias religiões, como o budismo, por exemplo, que usam da técnica de meditação como uma técnica, né, que faz parte da sua religião, mas a meditação em si ela não tem vínculo nenhum com religião, tá? E essas meditações emocionais, elas justamente ajudam que você se conecte, né, conecte com o seu corpo emocional, que é o mais importante, para que você sinta, ao invés só de entender, né, do entendimento racional, que é o que você está fazendo agora. A gente precisa trabalhar um processo nessa ressignificação do pensar, sentir e agir, né? A gente precisa trazer para o racional, sim, como eu estou fazendo aqui, e você está pensando sobre isso, legal, refletindo, mas você precisa sentir. Você precisa sentir essa ferida dentro do seu corpo emocional para que você consiga, né, de uma forma cirúrgica, ressignificar elas aos poucos, né, com esse sentir. Até tem casos de pessoas que conseguem, né, em práticas como que eu vou fazer agora com você, conseguem ressignificar de uma vez, mas é um processo que você não deve se punir por não curar as suas feridas ou por ter muitas feridas, por ter se identificado com todas. Não se puna por isso, tá? É normal, é comum ter ferida emocional, até a pessoa que teve a melhor das educações dos pais, sim, tem feridas emocionais. Geralmente a gente tem 2 feridas mais latentes em nós, né? Eu acho que depois dessa prática eu até vou falar um pouquinho da minha própria experiência, mas eu quero trazer essa dinâmica da meditação emocional para você realmente se conectar num processo com a sua criança interior, com aquela criança que você já foi e que viveu alguma dessas feridas, para que você consiga ressignificar naquele momento, né? Trazer um novo significado para aquela situação, para que você consiga realmente se comportar de uma outra forma. Então eu faço esse convite, essa prática de meditação que você precisa fazer, né? Nada mais, nada menos é sentar num lugar confortável, de preferência com a coluna ereta, né? Coluna reta. Então sentar de uma posição bem confortável, o máximo que você puder, apoiando as mãos nas pernas, né? A meditação é muito usada
também na neurociência, né? Tem vários estudos, né, artigos de neurociência comprovando, né, os benefícios de meditação, então fique bem tranquilo, tá? Não é hipnose, não é nada do tipo, é uma prática mesmo, né, até comprovada pela ciência que ajuda nessa ressignificação. Então, coluna ereta, sentado, mão ali sobre as pernas, os pés de preferência apoiados no chão, né, de uma forma que você esteja com o corpo que você tenha o mais tranquilo possível. Fechar os olhos é importante, né? E o fechar os olhos é justamente para que você tire o estímulo visual. Porque a gente é distraído por meio dos nossos sentidos, né? A audição, então, as coisas que você está escutando aí, enquanto eu vou falando, barulhos aqui do meu ambiente mesmo, né? Que eu estou escutando e estou me controlando aqui também para poder conseguir passar esse conteúdo, mas você também pode acabar atrapalhando com os sons do seu próprio ambiente, né? A visão, então, fechar os olhos é bom porque você tira esse estímulo, né? Todos esses bloqueios que você conseguir fazer o máximo possível, melhor. Se você tiver fone de ouvido, eu peço para que você coloque, né? Porque eu vou até colocar uma música aqui de fundo e vai ajudar. Enfim, é uma prática que eu peço só para você ficar sentado com os olhos fechados e se entregar. Se você não quiser fechar os olhos de jeito nenhum, apoie o olhar para o chão, assim. Fique olhando com o olhar repousado para o chão, porque você evita os estímulos que estão à sua frente. Tudo bem? Eu vou até colocar aqui um slide neutro, para que você não me veja e para que eu também não, né, a minha fala aqui não seja uma forma de distrair você durante essa prática, tudo bem? Então vamos lá, começando essa prática, para que a gente consiga ressignificar alguma de nossas feridas emocionais. Sentado numa posição confortável, apenas me acompanhe numa respiração bem lenta e profunda. Puxe o ar pelo nariz, 1, 2, segura 1, 2, solta, 1, 2, 3. Vá respirando de uma forma lenta e profunda, se acalmando, se conectando no aqui e agora. Esse momento é único e só seu. Inspire e expire, sinta sua respiração suave e profunda. Perceba, na medida em que você respira e sente o ar entrando e saindo, que seu corpo vai ficando leve e minha voz vai conduzindo você a um estado profundo de relaxamento e de paz. Suas pálpebras vão relaxando. Se existe algum músculo tenso, perceba que ele vai relaxando cada vez mais. A cada respiração, deixe-se aprofundar cada vez mais em um lindo estado de serenidade e relaxamento. Indo cada vez mais fundo, inspire profundamente e segure o ar, depois solte o ar num longo suspiro. Vá repetindo isso durante toda a minha fala. E enquanto você respira, relaxe todos os músculos e sinta-se aprofundar cada vez mais. Seu pescoço vai ficando leve, solto, e você vai relaxando cada vez mais. Relaxe seus ombros, braços, mãos, dedos. Relaxe suas pernas, joelhos, pés. Você vai se sentindo mais leve, relaxando de uma maneira profunda. Você vai entrando em uma frequência única, se sentindo muito relaxado. Todo o seu corpo está bem relaxado. Os músculos do seu rosto vão relaxando e você se sente muito leve.
E agora, permita-se entrar em contato com as suas maiores dores. Entre em contato com seus medos, a insegurança, a tristeza, a ansiedade, a raiva, o ciúme, a dependência, a falta de amor. Vá percebendo a sensação de abandono, de rejeição, de traição, de injustiça. Sinta onde essas sensações moram. Sinta tudo isso intensificando no seu corpo, na sua mente. E agora, relembre da casa em que você morava quando criança. Eu quero que você volte para lá. Tente encontrar a primeira imagem que vier à sua cabeça. Veja os detalhes desse lugar, a decoração, as cores, a disposição, os lugares que você mais gostava de estar, os lugares que você menos gostava. Quem eram as pessoas que moravam ali? Aumente ainda mais cada detalhe e vá até essa casa. Na mesma idade que você tem agora, imagine-se você saindo daqui e indo até essa casa, na frente da porta dela. Você então abre a porta e entra por essa casa. Sinta. Apenas acolha os sentimentos ao voltar para esse lugar. E você está nesse lugar com um propósito de muito tempo, que chegou a hora de ser cumprido. Existe uma criança nessa casa, em algum lugar que ela mais gostava de estar, esperando por você, esperando por respostas. Essa criança está ali há anos, há muitos anos. Ela não compreende o que acontece externamente e cada vez que ela se sente sozinha, ela se sente abandonada, rejeitada, que ela não se sente amada o suficiente. Você precisa ir até lá para explicar isso tudo para ela. Vá em direção ao lugar que essa criança gostava de estar. Entre nesse ambiente. Veja essa criança e aproxime-se dela. Ao aproximar dessa criança, você percebe que ela está assustada, com medo, se sentindo sozinha. Uma criança que apenas quer ser amada e se sentir segura, mas não compreende porque não pode ter esse amor a todo momento. Porque muitas vezes se sente insegura e desprotegida, com medo. Olhe bem no fundo dos olhos dessa criança. Veja a ânsia de carinho que existe nesses olhos. E conscientize-se de que essa criança precisa de uma única coisa: amor. E você é a única pessoa capaz de dar o amor que ela precisa, da forma que ela precisa. Ela esperou por você há anos. Então, estenda os braços e pegue a sua criança no colo. Abrace essa criança com amor e ternura. Diga-lhe que você a ama muito, que se importa demais com ela. Admire tudo que existe nessa criança e diga-lhe que ela não precisa mais se sentir sozinha, que você irá cuidar dela. Prometa que, aconteça o que acontecer, você sempre a apoiará. E sinta que esse amor vai preenchendo todo o vazio que ela sentiu, todos os medos, a dor, o desespero. Sinta como ela vai se tranquilizando com a sua presença.
há quanto tempo ela queria sair daquele lugar, entendido como um lugar onde ela se sentia com medo, com algum vazio. Agora eu quero que você leve a sua criança para um outro lugar, um outro local que ela se sentia segura. Leve-a em seu colo e proteja de qualquer coisa que possa vir a acontecer. Olhe nos olhos dessa criança e fale em pensamento: minha linda criança, nossos pais nos deram tudo o que existia de disponível neles. Apenas o que eles sabiam nos dar. Ainda que seja tudo ou nada, até hoje eu sinto muito medo de ser rejeitada, abandonada, de não ser aceito. E eu estou aqui para dizer que você não precisa mais se sentir sozinha, porque eu prometo que a partir de hoje eu vou cuidar de você e dar a você tudo o que precisa, tudo que eles não souberam ou não puderam dar. Hoje eu recebo essa missão de cuidar, proteger e amar você incondicionalmente. Vá sentindo o amor fluindo por todo o seu corpo. Abrace bem forte essa criança. Transmita todo o seu amor. Deixe que ela fique bem pequena. Imagine que essa criança vá diminuindo de tamanho aos poucos, até chegar num tamanho que caiba na palma da sua mão. Pegue essa criança pequenina em suas mãos e coloque-a dentro do seu coração, de tal forma que o rosto dessa criança esteja voltado para você e você possa dar a ela muito amor. Respire fundo e vá relembrando um momento em que você tenha sentido muito amor. Aquele amor tão grande que você sentiu seu coração pequeno. Aquele amor que traz com ele a paz, a leveza, o merecimento. Sinta-se recoberto por esse amor. Pelo seu amor. Sinta-se amado por você. Permita que todo o seu corpo se sinta recoberto pelo seu próprio amor. Vá respirando lentamente e sinta esse merecimento. Sinta essa paz, essa serenidade. Eu quero que você tenha 3 respirações finais para a gente encerrar essa prática. 1, respire tranquilamente, vá soltando o ar em paz. 2, sinta essa conexão com a sua criança interior. E 3, vá sentindo esse amor incondicional dentro de você e vá abrindo os olhos no seu tempo, de uma forma tranquila, em muita paz. Pode ir voltando aos poucos. Estou aqui na tela novamente, aparecendo para você, nesse ritmo mais tranquilo, né? Mantendo uma respiração tranquila. Esse tipo de dinâmica, né? Eu gostaria que você até compartilhasse se ela trouxe algum entendimento, um reconhecimento maior de feridas, se ela ajudou nesse processo de ressignificação de alguma situação específica. Se não, se você não conseguiu se entregar como gostaria, não se puna, né? Como eu tinha falado, cada um tem seu ritmo. A gente trouxe, né? Surgiu essas feridas há muitos anos, então fique despreocupada, despreocupado com isso, né? Vá seguindo esse processo, busque esse tipo de dinâmica, né? Esse tipo de meditação, esse tipo de conteúdo
que ajuda bastante. E algo que eu não falei no começo aqui, que eu deveria ter falado, né? Mas invista em terapia. Terapia é fundamental para que você consiga curar as feridas emocionais, né, que surgiram na infância. E, inclusive, se tiverem psicólogas aqui, psicólogos, comentem aqui nesse vídeo, aproveitem, né, o espaço para divulgarem também seu trabalho, né, nesse atendimento remoto que vem acontecendo no mundo pandêmico que a gente vive. Mas é importante, sim, que você busque, para curar feridas emocionais, terapia e esses conhecimentos, né, o autoconhecimento, né, como um todo, até o fim da sua vida. Né, investir mesmo em autoconhecimento. Eu venho buscando, né, investindo isso em mim e desenvolvendo isso nas pessoas, né, já há algum tempo, e tem sido, nossa, é muito gratificante para mim, assim. Tanto que esse tipo de dinâmica foi uma formação que eu fiz, né, uma formação que teve um investimento bem alto, né, em inteligência emocional, que eu fiz questão de fazer, buscar mais esse recurso, né, e nessa prática, inclusive nesse tipo de dinâmica, praticamente a mesma, né, que eu fiz com você, eu passei por ela e nela eu identifiquei a ferida do abandono. Até minha mãe, acho que está assistindo esse vídeo, eu nunca falei abertamente isso para ela, vou ajudar o espaço aqui, espaço público para falar, né? Mas eu senti essa ferida, né? Eu me senti abandonado pela minha mãe. É claro que, racionalmente, eu sei que ela não me abandonou, eu sempre, né, graças a Deus, tive pais presentes e minha mãe muito, né, cuidadosa comigo. Mas eu senti, por conta de uma situação, né, eu fui numa situação de atenção da minha mãe com meu irmão para estudar. Inclusive, meu irmão está assistindo aqui também, ele sabe dessa história. Mas eu vi essa situação da minha mãe ajudando meu irmão a estudar, meu irmão mais velho, e eu, né, brincando sozinho, me sentindo abandonado. É claro que aquilo não foi um abandono, mas eu tive que sentir aquilo, né? Tanto que até me emociona, porque nessa formação, né, depois dessa experiência, né, dessa dinâmica, eu fui para casa dos meus pais, saí correndo, abracei minha mãe, comecei a chorar muito, assim, porque realmente tinha sentido aquilo, né, que trazia algumas questões, né, até de relação com ela, que dentro de mim foram bem resolvidas, né, com uma simples dinâmica como essa. Então é muito importante que você busque esse tipo de conteúdo. Inclusive eu quero aproveitar essa oportunidade para fazer um lançamento exclusivo para você de algo que eu venho trabalhando desde maio desse ano, né, 6 meses de trabalho intenso, né, inclusive esse trabalho virou a tese do meu TCC da pós-graduação de Neurociências e Comportamento, que eu consegui organizar e simplificar um pouquinho mais para trazer, né, como um presente meu mesmo, dentro do que eu, né, carrego como um legado de vida, né, como um propósito, que é um curso de autoconhecimento chamado Autoconsciência. Né, esse até escrito errado, né, o autoconsciência, né, que você já conhecia, o autoconsciência é porque é um curso de autoconhecimento com base na neurociência. É claro que tem bases filosóficas também, né, mas eu trago bastante estudos, né, comprovações científicas, principalmente desse lado, né, de inteligência emocional, para que você consiga se conectar mais nas emoções. Inclusive tem várias dinâmicas como essa nesse curso, mas é um curso que eu fiz com muito, né, muito carinho, muita energia que eu coloquei nele realmente, né, em vários meses, e eu faço esse lançamento aqui exclusivo. É um curso que reúne várias formações, vários anos de estudo que eu venho fazendo, tanto que eu nem consigo mensurar o investimento que eu fiz, né, de formações, passou de 30 mil reais, né, só do que eu investi mesmo, de cursos, formações, pós, coisas do tipo, mas eu não consigo nem mensurar o tempo que eu dediquei, né, quanto que vale um tempo dedicado, não só ali estudando, mas também aplicando, né, em crianças, em adolescentes, em adultos, né, essa troca, né, porque a gente aprende muito na troca, né, na troca humana. E eu não sei nem mensurar o valor disso direito, né. Mas eu trouxe, né, uma série de conhecimentos, tem 24 aulas nesse curso, inclusive, que reúne um máximo de conhecimentos de uma forma simples e prática, como eu tento ser, né, para quem já me conhecia nos conteúdos que eu venho trazendo,
mas é um conteúdo, né, um curso que ele traz muito disso tudo que eu venho estudando e que se a gente fosse calcular, né, um valor justo, né, para venda, eu com a minha equipe, com os meus sócios, a gente trouxe o valor de R$ 1.500, né, até comparado com outras pessoas que vendem cursos de autoconhecimento, né, até vários cursos que eu investi e acabei me frustrando, inclusive, mas esse valor seria um valor justo e adequado por conta de tudo que eu venho investindo, venho fazendo, né? Não só eu, mas a equipe toda envolvida, né, do Clube do Insight que vem trabalhando nisso. Mas a gente quis trazer uma forma mais democrática, né, mais acessível, para que mais pessoas consigam realmente ter, né, esse curso, esse acesso. Por isso que a gente trouxe o valor de R$ 570. Esse é o valor que a gente diminuiu bem e consegue proporcionar um curso que reúne não só vários conteúdos, né, para autoconhecimento, mas também que tem uma série de estudos e materiais científicos, né, com base na neurociência, que são legais e muito interessantes, né, para conhecimento, né, não só próprio, mas da espécie, né. O autoconhecimento, quando você investe, né, nele, você consegue também se conectar mais com o outro, né, carrega consigo a empatia. Então é um curso que a gente chegou nesse valor de 570. E para você que está assistindo essa palestra, que se inscreveu, né, se dedicou e está aqui até agora comigo nesse bate-papo, né, a gente trouxe uma condição especial que é de R$ 200 de desconto, né, virando não 570, mas 370, que pode ser parcelado em 12 vezes. É um valor que mensalmente, se for ver, ele é muito menor do que um jantar, enfim, ele é um preço muito baixo, né, muito acessível, né, um preço que não só o curso traz, né, mas a gente trouxe também bônus nesse curso, que eu acho que é importante ser dito aqui, né, o curso ele traz consigo os bônus de uma mentoria de inteligência emocional, que eu vou fazer por transmissão ao vivo, numa data de 2021, que a gente vai conversar com os alunos desse curso. Né? A gente traz também como bônus o baralho que eu tenho Mergulhando no Meu Eu, na versão digital. É um baralho com 40 perguntas bem profundas de autoconhecimento, que reuni vários anos de estudo. Então, é um documento muito legal para você também brincar com os seus familiares, né? Gerar perguntas para uma conversa em roda. Tem sido lindo e nossa, acho que é muito gratificante, né? Quando eu faço dinâmicas com esse baralho também e promovo isso em empresas, né? Não só quando eu faço isso com meus amigos, com a minha família. É uma troca maravilhosa quando você vai tirando perguntas, questionando e tendo esse espaço de escuta e fala. Isso é bem legal para quem trabalha com desenvolvimento, né? Para quem é psicólogos, né? Como a gente conversou aqui, coaches também, trabalham com facilitação de autoconhecimento. E eu tenho um outro bônus, né, que eu acho que para esse público pode ser um pouco mais interessante, mas que serve para todo mundo, que são roteiros de meditações. Eu faço uma série de meditações, né, para conexão com diversas das emoções trabalhadas, com o corpo emocional, assim como essa que eu fiz aqui. E eu trago esses roteiros nos documentos para que você consiga, né, para quem trabalha com esse desenvolvimento humano, consiga, né, usar esse roteiro numa sessão, numa troca, numa dinâmica. E isso também, para quem não trabalha com desenvolvimento, é muito útil, né, para você também aplicar, por que não, nos seus filhos, na sua família, né? Ao invés de dar o play na minha voz ali, na dinâmica que tem no curso, você narrar isso, até como uma forma sua de se desenvolver. Então são bônus interessantes. E fora, né, esses bônus também que reúnem uma série de investimentos que eu acabo comercializando de uma forma separada, valorizando esse curso, né, e tornando ele muito acessível e muito completo. A gente dá também 30 dias de garantia, né, é um curso que eu realmente fiz com muito carinho. Inclusive, como eu falei, né, a base desse curso foi minha tese da pós-graduação de Neurociência e Comportamento, né, que eu tirei 9,75, e eu faço questão de falar isso com muito orgulho, muita humildade também falando isso, mas foi uma tese que realmente trouxe uma série de conhecimentos e conteúdos e foi valorizada no meio acadêmico, então eu fiquei muito feliz com isso. E eu transformei essa tese, né, de uma forma mais simples num curso
que não é um curso que você vai falar, nossa, mas ele vai aquele negócio científico, né, pesado, denso. Não, não vai ser isso. É claro, tem várias informações importantes, né, desde uma forma mais macro da espécie até chegar em você, mas é um curso que eu trago essa linguagem que eu estou fazendo aqui, dinâmico. É claro que com uma produção muito melhor, né, que estou filmando de casa, né, com meu celular. Até eu peço para que você visite o site, que é o autoconsciência.com.br, que você vai ver até o vídeo de divulgação que tem a qualidade, né, de produção que a gente investiu. Foi um investimento alto também, que importante que a gente fez para a qualidade dessas aulas. Então, eu peço para que você entre e aproveite, porque são apenas 100 vagas que a gente vai fazer. O valor, se você entrar no site, se você já está entrando agora, você vai perceber que já está o valor com esses R$200 de desconto. É claro que eu estou lançando aqui para você, nessa palestra. Mas esse preço ali, eles vão ficar para os 100 primeiros. Então, quem estiver assistindo aqui, se compartilhar também para os familiares, amigos, e as pessoas comprarem, os 100 já comprarem, já vai automaticamente a plataforma virar o lote, né, para os 570, que é o valor do curso mesmo. Então é um curso que está praticamente com uma promoção de Black Friday, né? Inclusive até é um produto interessante para você presentear pessoas que você ama com isso, né? É possível sim você comprar o curso e presenteá-lo, né? E eu peço muito para que você aproveite essa oportunidade, né? Entre nesse site no autoconsciência.com.br e realmente entenda, né, ali quais são as aulas, né? Mais informações, esses bônus todos que eu falei. Esses 30 dias de garantia que eu falei, que a gente devolve o dinheiro mesmo integral, porque a gente realmente acredita muito no que foi construído, né? Como eu falei, desde maio, desde o dia 1 de maio mesmo, a gente foi a primeira reunião que eu fiz com os meus sócios, trazendo essa ideia e começando a trabalhar também nessa tese e desenvolvendo bem nela. Então, é algo que foi trabalhado com muito carinho e eu gostaria muito de aproveitar esse momento com você aqui, né? Eu queria muito que estivesse no presencial, eu pudesse ver vocês aqui também, né? A gente pudesse conversar aqui agora. Mas é um produto que, a revelação que eu tinha falado, é um produto que vai ajudar muito também nesse processo de cura de feridas emocionais, né? As feridas emocionais, como eu falei, é um processo que você tem que desenvolver, se conhecer e cada vez mais se aprofundar no lado emocional. E esse curso ele traz muito disso. Então, eu peço para que você entre nesse site, né, aproveite essas 100 primeiras, né, que pode já, inclusive, estar encerrando agora, então aproveitar esse desconto que a gente fez, né, de R$200, né, para os 100 primeiros que comprar. E eu quero agradecer demais a sua presença até aqui. Realmente fico muito feliz, né, lisonjeado de ter você aqui comigo, né, virtualmente, mas ter aqui, né, até o final, conversando sobre esse tema que é muito importante, muito necessário. Pode compartilhar esse link depois, né, da palestra repetida, né, gravada, para as pessoas assistirem. Isso eu acho que é bem interessante, né, para que as pessoas entendam e conheçam essas feridas. E eu acho que é válido também você conversar com as pessoas de confiança, né, da sua família, amigos, discutirem sobre isso também, né, sobre essas feridas. É claro que nesse bônus do curso que eu falei, a mentoria de inteligência emocional, até por ser uma transmissão ao vivo, a gente vai discutir sobre isso também, né? Vai ser uma troca que a gente vai conseguir fazer, ter espaço de fala, escuta. Enfim, que eu acho que por si só a mentoria, ela já valeria muito mais do que o preço do curso, né? Mas a gente quis realmente trazer para esse final de ano, desse ano muito desafiador, bem difícil para muitas pessoas, né? Eu, graças a Deus, bem de saúde aqui, mas conhecendo várias pessoas que tiveram não só coronavírus, mas tiveram e estão tendo, né, problemas de saúde mental mesmo por conta de tudo isso. Então acho que é um produto que ele vem muito ao encontro desse momento e é algo que eu fico muito feliz mesmo e trago isso com muita honestidade para você, a minha felicidade de poder proporcionar isso tudo e ter feito isso de uma forma didática interessante, né, para que as pessoas realmente se conheçam mais, né? Não seja um curso que aquele curso fala, putz, comprei, aquele curso mais do mesmo, mas é um curso diferenciado que faz você se conhecer mais, se conectar com as emoções e realmente conseguir se comportar melhor, que é
o que a gente vem falando aqui nesse papo aqui, nesse tempo todo. Então agradeço muito a sua presença, né? E vamos conversando depois nos comentários aqui. Vou começar a responder aos poucos as pessoas. E é isso, pessoal. Obrigado de novo. Um grande abraço, um grande beijo e deixo aqui no final o link, né, do autoconsciência.com.br para que você realmente acesse esse curso e conheça um pouquinho mais e aproveite, né, essa condição especial que a gente fez. Grande beijo!